Hello, students! Nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha virtual. A aula de hoje a gente vai falar sobre relative clauses, tá? E para a gente formar essas relative clauses, eu preciso ter relative pronouns. Quem são esses relative pronouns? São esses que estão aqui embaixo, ó. Who, which, where, whose e when. Vocês vão perceber ao decorrer da explicação que eles não vão ter a tradução que seria, vamos dizer assim, ao pé da letra deles. Porque olhando esses pronomes assim de cara, quais seriam as traduções? Who, quem. Which, o que ou qual. Where, onde. Whose, de quem. E when, quando. Então, essas seriam as traduções. E a gente vai perceber que quando eles são transformados em relative pronouns, em pronomes relativos, eles vão ter uma tradução modificada, ok? Let's go! Relative pronouns é um conectivo que une uma oração à outra. Ele evita a repetição de termos, muitas das vezes são traduzidos como que, de que, o qual, cujo e onde, tá? Então, eles têm essas traduções e aí a gente vai ver agora o uso desses conectores, tá? Então, você tem duas orações e você precisa fazer uma só. Olha os exemplos. This is the doctor, he helped you. Então, este é o médico, ele ajudou você, ele te ajudou. This is the doctor who helped you. Então, qual o conector que eu usei aqui? O who. Desculpa. Aí ele tem aqui, ó, este é o médico que te ajudou. Então, a tradução do who aqui virou que. Vamos ver, veja algumas formas em inglês dos slides seguintes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 dos relative pronouns. Usando o who, né, que é o primeiro que aparece ali. É usado para se referir a termos antecedentes que sejam pessoas. Como a gente usou ele no slide anterior, o who, ele estava conectando, a gente estava falando do quê? Do doctor, pessoa. Então, toda vez que eu for fazer essa junção das frases e que estivermos nos referindo a uma pessoa, eu vou usar o who. Depois eu tenho o whom embaixo, tá? Usado na mesma forma que o who, contudo, é mais frequente o uso quando vem após de preposições. Então, ele tem a mesma utilização do who, sendo que ele vem após de preposições, ok? Tem o mesmo significado, só que ele vem depois de preposições. Lá embaixo, which é usado para referir-se a animais ou coisas. Pode ser usado entre vírgulas ou com preposições. Então, which, eu sei quando for animal, objeto, eu vou sempre usar which. Aí agora eu tenho aqui, né, quais são as traduções? Eu tenho o mesmo slide, ó, usados. E aí, qual, ó? Translation meaning, qual é a tradução de todos eles? Todos eles podem ter a mesma tradução nas frases. O que, o qual e os ou as quais, ok? Todos eles podem ter essa mesma tradução, dependendo só das modificações verbais da frase. Practicing. Então, vamos tentar colocar em prática com esses 3 que a gente aprendeu, né? Então, eu vou lembrar sempre que o who eu vou usar para quando ele estiver antecedendo pessoas. O whom, quando ele também estiver antecedendo pessoas, mas quando tiver com preposição. E o which, quando for para coisas ou animais. Olha o primeiro. That is the psychologist was talking to me. Aquele é o psicólogo que estava conversando comigo. Então, eu estou fazendo referência a quem? Ao psicólogo. Então, eu vou usar who. Apareceu lá, ó. Who. The lady for you asked is my auntie. A senhora por quem você perguntou é minha tia. É referente à pessoa, ok. Mas tem uma preposição, que é a preposição for. Então, a gente vai usar o que aqui? Whom, tá? Apareceu aqui a ligação do who, que é com psychologist. Agora, o whom, ele tá fazendo referência, ó, a lady, que também é pessoa. Porém, tem entre o que ele tá fazendo a referência e o pronome, tem uma preposição.
Mr. Brown was helped by me traveling to London yesterday. Who, a senhora Brown, que foi ajudada por mim, viajou para Londres ontem. Então, se eu tô falando da senhora Brown, who? Tá vendo? Mr. Brown, who? The movie I was watching was Thrilling. O filme que eu estava assistindo era Crepúsculo. Então, tá falando de filme, não é pessoa. Então, qual que eu vou usar? Which, porque tá se referindo a movie, ok? The pencil case in I put my rubber isn't that one. O estojo no qual eu coloquei minha borracha não é aquele. Então, eu vou usar which, porque tá fazendo referência ao estojo, ok? Então, é coisa, objeto, então eu vou usar which. Agora, eu vou apresentar aqui os três novamente, who, whom e which, sendo que todos eles podem ser transferidos, podem ser substituídos por that, tá? Translation, qual é o significado deles? Que, o qual ou a qual, os quais ou as quais. Usado para termos antecedentes que sejam pessoas, animais ou coisas. No primeiro momento, a gente viu que esses dois é de pessoa e esse aqui é de animal ou coisa. Esse that, ele pode usar para todos eles, tanto pessoa, quanto animal, quanto coisas, ok? Ele pode substituir em muitos casos o who, whom ou which. Não pode ser utilizado entre vírgulas ou entre preposições in e on. Então, a gente vai sempre ficar de olho nisso. Não posso usar o that para substituir quando tiver entre vírgulas ou com preposição, ok? Então, se tiver entre vírgulas e com preposição, eu vou usar who, whom e which. Mas quando ele não tiver, eu posso usar o that, ok? Practicing. Então, aqui eu tenho as mesmas sentenças que a gente fez no outro practicing, sendo que agora a gente vai ver quais a gente vai poder fazer essa substituição por that, ok? The psychologist who or that was talking to me, ok? The lady for whom it's ask my aunt. Por que o do lady não mudou? Porque tem o for, que é uma preposition, é uma preposição. Então, ele não pode ser substituído por that, ok? Então, aqui, ó. Aqui, justificativas. Eu tô justificando, ó. Só mudou o which. Tá vendo? Aqui não pôde porque tava entre vírgulas. Aí, aqui, ó. Ele não pôde por causa da preposição. O who, ele não pôde substituir por that porque estava entre vírgulas. Não pode. E aqui embaixo, ele não pode depois da preposição in e on, lembra? Então, o which também não pode ser substituído. De todas as frases que a gente tinha feito no primeiro practice, só essas duas que poderiam ser substituídas por that. As outras não, porque uma tinha preposição, outra estava entre vírgulas e a outra tinha o in, que não pode ser substituído. A preposição in, ok? Some more relative pronouns. Eu tenho alguns mais, né? O whose, que significa cujo, as, os e ai. Usado em relação de posse, refere-se ao possuidor, nunca ao ser substituído, tá? Então, o whose é o cujo, ele é numa relação de posse. E o where é usado para designar ou descrever lugares, nunca pode ser substituído. Então, o whose e o where não pode ser substituído pelo that, ok?